Displasia do desenvolvimento do quadril. Definições: anormalidade no tamanho, na morfologia, na orientação anatômica, posição em que ele está, ou na organização da cabeça femoral. Engloba desde a displasia até a luxação da articulação, passando pelos diferentes graus de subluxação da coxa femoral. Existem 3 tipos: a subluxação do quadril, cabeça femoral deslocada de sua posição anatômica normal, mas ainda mantém o contato com a cavidade acetabular. A luxação do quadril, não ocorre nenhum contato entre a cabeça femoral e a cavidade acetabular. E o quadril instável, que é a articulação reduzida na posição anatômica normal, mas com possibilidade de provocar luxação ou subluxação da articulação. Causas associadas à displasia do quadril: primiparidade, que é o primeiro filho, mãe jovem, histórico familiar, oligohidramínio, que é a baixa produção do líquido amniótico, recém-nascidos com mais pesos e alturas e bebês nascidos na posição de nada. Sintomas da displasia do quadril são anormalidade na cabeça femoral, cavidade acetabular ou ambos ao mesmo tempo. Também pode ocorrer a luxação ou a subluxação da cabeça femoral. Dobras cutâneas desiguais na coxa ou nas águidas. Um ou os 2 pés podem girar para fora. Também pode acontecer de uma perna ser mais curta que a outra e a região lombar é arredondada para dentro. Embriologia. No desenvolvimento normal do feto, o encaixe do quadril é da forma perfeita. Já na displasia, um posicionamento inadequado da cabeça do fêmur, ainda intraútero, gera uma biomecânica anormal na articulação do quadril. Neste caso, a cabeça femoral começa a ser deslocada de sua posição central e exerce pressão sobre a epífise acetabular lateral, causando um atraso tanto da ossificação quanto do crescimento do acetábulo. Este posicionamento inadequado pode estar associado à frouxidão ligamentar. Um outro fator que pode gerar uma imaturidade acetabular é a oligodramia. Oligodramia promove o estreitamento do espaço abdominal, impedindo a versão cefálico do feto. Fatores mecânicos associados à falta de espaço para o recém-nascido no útero pode gerar uma ossificação retardada das epífises acetabulares, ou seja, displasia, o que leva ao deslocamento secundário como resultado da falta contorno do teto acetabular. No entanto, a luxação em si pode não estar presente ao nascimento, mas tende a ocorrer secundariamente durante o curso dos primeiros meses de vida. Essa imaturidade acetabular também pode estar associada a outras deformidades ou malformações, como pé torto congênito, assimetrias faciais, torcicólogo congênito e também como componente em diversas síndromes. Epidemiologia e etiologia. 1 em cada 1000 bebês poderá nascer com a DDQ, mais especificamente com o quadril luxado, e 10 em cada 1000 com quadril subluxado e instável. A incidência da DDQ é variável, dependendo até da localização geográfica. A cada 1000, 5 são detectados precocemente, com base na positividade do sinal de Ortolani. Fatores de risco que potencializam a DDQ: o sexo feminino, a raça branca, a primiparidade, que é o primeiro parto, mãe jovem, oligohidrômino, que é a perda do líquido amniótico que está no útero da gestante, o histórico familiar de DDQ, recém-nascidos com maiores pesos e alturas e com algumas deformidades nos pés ou na coluna vertebral. A raça negra é afetada pela DDQ por um motivo ou razão desconhecida até hoje. A DDQ comete mais em italianos e descendentes de italianos. Essa doença pode ser unilateral e bilateral. Unilateral vai ser somente de um lado. Lado esquerdo, 60% é atingido e no lado direito, 20%. No bilateral, dos dois lados, 20% tem DDQ dos dois lados. Exame físico junto ao diagnóstico. A situação ideal é o exame no berçário ou nos primeiros dias de vida. Obviamente, caracterizamos a história, os fatores de risco e os antecedentes como anteriormente mencionado para a elaboração do diagnóstico. Os métodos para o diagnóstico precoce da DDQ são descritos na literatura há pelo menos 50 anos. Na Itália, Pucci iniciou um programa pioneiro de diagnóstico precoce e tratamento de afecção e publicou seus resultados em 1926. Nos Estados Unidos, em 1932, realizou o trabalho pioneiro de diagnóstico precoce de afecção
no Babies Hospital, de Nova York. Outros autores apareceram então na literatura, mas foi só na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, que os trabalhos com maior abrangência de crianças são descritos nos Estados Unidos, Suécia e Inglaterra. O diagnóstico precoce pode ser considerado como relativamente simples, seguro e que proporciona um tratamento geralmente eficaz. Resultados obtidos com o diagnóstico precoce e classificados como bons e excelentes são referidos tanto na área ortopédica como na área pediátrica. O tratamento precoce proporciona níveis de aproximadamente 96% de bons resultados. O exame do quadril no recém-nascido deverá, portanto, ser rotineiro e enfatizado ainda no berçário e também no segmento ambulatorial da criança nas primeiras semanas e meses de vida. No recém-nascido e nos bebês, o diagnóstico da DDQ é eminente clínico e realizado com manobras de Ortolani e Barlow. Estes testes tomarão muito pouco tempo na rotina do exame físico do recém-nascido. O sinal de Ortolani é um teste de redução de quadril, ou seja, quando um recém-nascido com articulação coxa-femoral luxada é examinado, a cabeça femoral é reduzida no acetábulo com a manobra, assim sendo demonstrada a luxação. A manobra é realizada com a criança em decto dorsal, com os quadris e joelhos em posição de flexão de 90 graus, com as coxas em adução e com rotação interna leves. Examinamos um dos quadris de cada vez, com o outro bem estabilizado, em posição de leve abdução. Ao efetuarmos um movimento de abdução dos quadris, podendo ser acompanhado de uma leve rotação externa das coxas, poderemos ter a sensação de um ressalto na articulação patológica. O sinal é dito, então, Ortolani positivo. O sinal Barlow é exatamente o oposto, ou seja, é uma manobra provocativa da luxação de um quadril instável. O teste de Barlow determinará o potencial para a luxação do quadril examinado. A coxa do paciente é mantida em ângulo reto com o tronco em posição de adução. Força será exercida sobre o joelho da criança em direção vertical ao quadril, em um esforço para deslocar a cabeça femoral do interior do acetábulo. O examinador procura um sinal de pistonagem no quadril em exame, que poderá ou não ser acompanhado de ressalto. Se o quadril é reduzido pela manobra de Ortolani, a cabeça femoral ficará perfeitamente alojada na cavidade acetabular. Entretanto, com a flexão do quadril e levando-se a coxa para a posição de adução, a cabeça femoral luxa, podendo ser deslocada posteriormente em relação ao acetábulo, caracterizando então quadril instável. No teste de Barlow, a parte superior do fêmur é mantida entre os dedos indicador e médio e sobre o trocante maior e o polegar na região inguinal. A cabeça femoral poderá ser alavancada para dentro e para fora da articulação, conformando a instabilidade. A manobra de Ortolani não deverá ser executada com esforço, e sim com delicadeza e com a criança perfeitamente calma, pois é uma redução de quadril luxado. Uma criança que está chorando muito agitada dificultará e atrapalhará a sobremaneira a realização e a conclusão do exame. Em poucas semanas, se o quadril permanecer luxado, a limitação de abdução de articulação será evidentemente um sinal clínico importante. A abdução máxima dos quadris dos recém-nascidos considerados como normal tem um valor acima de 60 graus. Com o crescimento da criança e o quadril luxado, os sinais clínicos tornam-se mais óbvios. Com o passar do tempo, torna-se mais difícil e impossível a redução da luxação pela manobra de Ortolani, passando então esse sinal a ser negativo. A limitação da abdução torna-se maior. Entre os 3 e os 6 meses de idade, a redução do quadril de uma criança acordada poderá ser difícil. Por isso, nessa faixa etária, não é comum encontrarmos crianças com sinal de Ortolani positivo. Portanto, neste grupo, a manobra de Ortolani perde o seu valor de diagnóstico. O examinador deve considerar também o fato de a criança apresentar estálidos quando a realização do exame físico, que não pode ser no quadril instável ou luxado. Os métodos do exame de quadril nos recém-nascidos são mostrados aos estudantes de medicina, aos médicos residentes com material audiovisual e utilizando-se os bebês no berçário. A necessária experiência no exame clínico, fundamental para o médico pediatra, berçarista ou neonatologista,
só será adquirida quando examinados os recém-nascidos com afecção. Essas dificuldades são superadas com a utilização de um modelo para o ensino e o treinamento de estudantes e demais profissionais da área da saúde. Um outro sinal tardio é o de galease ou diálise. Com a criança deitada e com os joelhos fletidos, eles não estarão na mesma altura, denotando já a diferença de comprimento entre os membros inferiores. Evidentemente, este sinal será mais claro nos casos unilaterais. Pode ocorrer também assimetria nas pregas glúteas cutâneas, mas isso não é uma constante. De qualquer forma, acreditamos que o médico berçarista ou neonatologista deverá enviar a criança para consulta especializada com ortopedistas nas seguintes eventualidades: achados clínicos de instabilidade ou de luxação no quadril, nos casos de dúvida e nos casos onde os pacientes de alto risco, parto pélvico, primeira gestação, mãe jovem, antecedentes familiares, independente do resultado do exame físico ser efetuado. O tratamento é desafiador. Tem como objetivos diagnósticos mais precoces possíveis, redução da articulação e estabilização do quadril em uma posição segura. Dividimos o tratamento em 3 partes: recém-nascidos até os 3 meses de vida, 3 meses até a idade de marcha e após a idade de marcha, recém-nascidos até os 3 meses de vida. Nessa faixa etária, o tratamento será iniciado visando a redução da cabeça femoral na cavidade acetabular e a manutenção até a certeza da estabilidade articular. O tratamento mais usado é a órtese do suspensório de Pavlik. Ele tem simultânea flexão e abdução da articulação coxo-femoral por conta das tiras que une-se. Cerca de 89% dos pacientes que usaram a órtese apresentaram um desenvolvimento normal. As falhas do tratamento geralmente ocorrem pelo mau acompanhamento da criança pelo médico. O suspensório pode ser usado até os 6 meses de vida da criança. Em caso de falhas com o uso da mesma, a opção é utilizar a redução incruenta e a imobilização em gesso. Tratamento dos 3 meses de vida até a idade de marcha. Nessa faixa etária, o tratamento mais utilizado é a redução incruenta fechada e a imobilização em aparelho engessado pélvico podálico. E quando não consegue a redução pela incruenta fechada, indica-se a cruenta aberta. Após a imobilização, deve-se utilizar uma órtese de abdução, no período de até 3 meses. Tratamento após a idade de marcha. Esse último tratamento ocorre pela falta do diagnóstico ou tratamento precoce. Indica a tentativa de incruenta e a cruenta será praticamente obrigatória. Os limites das tentativas de redução do quadril será até os 5 anos de vida da criança. Após essa idade, serão ocorridas operações de salvamento das articulações osteotômicas pélvicas elaboradas e difíceis ou artroplasias totais do quadril. A criança até a sua maturidade esquelética requer avaliação clínica e radiográficas com tratamento ortopédico.